Olá pessoal, tudo bem? Retomando então os nossos estudos a respeito dos princípios fundamentais do Estado brasileiro, né? Vínhamos falando do artigo 1º da Constituição, comentamos a respeito dos princípios extraídos do caput do artigo 1º, né, como o princípio federativo, o princípio republicano e o princípio democrático. E falamos também nos vídeos anteriores a respeito dos princípios previstos no inciso 1, 2 e 3 do artigo 1º, né? O princípio da soberania, o princípio da cidadania e o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Cumpre-nos então agora continuar falando desses princípios que são base, né? Que são fundamentos, que são um verdadeiro alicerce do nosso Estado, né? Desse Estado constitucional, desse modelo de Estado democrático de direito que foi constituído a partir da Constituição de 1988, ok? O inciso 4, então, do artigo 1º diz que também são fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que significa isso? Significa que o trabalho, né, e a livre iniciativa, eles têm grande valor na sociedade brasileira. E eles são colocados como fundamentos do Estado brasileiro, né, no sentido de orientar a atuação estatal, no sentido de orientar a atuação das autoridades à frente do Estado, tá? Então, a Constituição de 88, ela colocou que esse nosso modelo de economia capitalista, né, ele tem como prioridades a valorização do trabalho do homem e a valorização da livre iniciativa, tá? Em outras palavras, o trabalho, né, que tem grande valor social no Estado brasileiro é o trabalho livre, é o trabalho remunerado, né, afastando-se no âmbito do nosso Estado o trabalho escravo, né, que é uma forma desumana de tratamento, é uma forma indigna de tratamento à pessoa humana, né? E da mesma forma, além de incentivar, além de ter um grande valor social, o trabalho livre e remunerado no âmbito do Estado brasileiro, ele também tem a Constituição reconhece um grande valor, que é base, que é fundamento do nosso Estado, a livre iniciativa. A livre iniciativa nada mais é do que a liberdade do indivíduo nas suas iniciativas econômicas, nas suas escolhas econômicas, sem qualquer interferência do Estado, tá? Então, o Estado, ele me garante a liberdade de escolha do trabalho, né? E da mesma forma, das minhas iniciativas econômicas. Se eu quero abrir uma empresa, o Estado, ele não interfere dizendo qual empresa eu devo abrir, né? O Estado me garante essa liberdade de escolha. Isso é a livre iniciativa, né? A possibilidade de fazer as minhas escolhas na área econômica, né? Na área da produção econômica, né? Tendo a minha iniciativa garantida de maneira autônoma, de maneira livre, sem imposições, interferências por parte do ente estatal, tá? Então, o que a Constituição prevê, né, é esse princípio como um princípio que orienta as relações dentro da sociedade brasileira, um princípio que é base do nosso Estado, né, que garante o trabalho remunerado, dignamente remunerado, né, criação de postos de trabalho, para que isso garanta a dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, liberdade de iniciativas econômicas, tá? Desde que o trabalho seja lícito e a iniciativa econômica também seja de atividades lícitas, o Estado, ele não interfere na minha produção, nos meus meios de produção, né? Isso vem também previsto no artigo 170 da Constituição Federal, quando prevê lá a respeito da ordem econômica do Estado brasileiro, tá? O 170, ele prevê o seguinte. Então, ele trata lá dos princípios gerais da atividade econômica do nosso Estado. E fala assim, ó: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, tá? Então veja,
Essa é a ordem econômica do Estado brasileiro, uma ordem fundada na valorização do trabalho humano, né? Ou seja, né, punindo, acabando, extinguindo com as formas de trabalho escravo, com as formas de trabalho desumanos existentes dentro do Estado, dentro da sociedade, né? E também a valorização da livre iniciativa, porque a valorização do trabalho e da livre iniciativa, como diz o 170, asseguram a todos uma existência digna em sociedade, com respeito aos ditames da justiça social, né, com o respeito ao progresso e ao bem-estar social, que isso é que traz uma justiça à sociedade, né? Então, em outras palavras, o 170 da Constituição prevê que, através do trabalho, as pessoas, os seres humanos que integram a nossa sociedade, o Estado brasileiro, eles conquistam uma vida mais digna, né, por meio do trabalho. E o Estado ainda também se desenvolve economicamente, né? O Estado ganha dos dois lados. Ele deixa de investir para que as pessoas tenham uma vida digna e, ao mesmo tempo, ele arrecada através do trabalho, né, através da livre iniciativa, porque ele cobra impostos, ele cobra taxas, né? Então, nesse sentido, o Estado progride, se desenvolve também economicamente, tá? Desse modo, o Estado ele vai sempre valorizar, o Estado brasileiro ele deve sempre valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa, para que assim haja um progresso social, para que assim haja o bem-estar social, né? O bem-estar da população, ok? Beleza? Continuando, trazemos aí para ilustrar o que estamos falando para vocês a respeito desses princípios, né, desses princípios que são base do nosso Estado, que são princípios que representam verdadeiros valores norte, né, valores a serem alcançados pelos administradores, pelas autoridades do Estado. O José Carlos Souza e Silva, na sua doutrina, ele comenta a respeito desses princípios o seguinte: o trabalhador é um construtor do crescimento econômico. É dever do Estado saber dar valor social ao trabalho do povo. É dever do Estado incentivar, investir recursos, objetivando gerar serviços, gerar empregos, né? Diz ainda o autor que a livre iniciativa também é importantíssima. Ela precisa de apoio estatal para poder crescer, podendo assim se constituir num excelente apoio para o próprio Estado cumprir a sua missão diante do povo. Então, o que disse o autor é que o trabalho ele tem grande valorização social, né? E o Estado ele tem o dever de saber valorizar o trabalho do povo, ao ponto de incentivar, ao ponto de criar postos de trabalho, objetivar, né? Ter como objetivo a criação de empregos, tá? E da mesma forma, ele deve agir com a livre iniciativa, porque a livre iniciativa também precisa de apoio estatal para crescer, para poder gerar renda, para poder gerar empregos, né? E consequentemente ser um excelente apoio ao Estado na sua missão de trazer dignidade ao povo, de garantir uma vida digna em sociedade, né? Diz ainda o autor: o modelo econômico brasileiro precisa a todo instante não desrespeitar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, justamente para que os seus objetivos não alcancem apenas alguns de forma injusta e privilegiada, tá? Então, reconhecer os valores que o trabalho e a sociedade e a livre iniciativa têm para toda a sociedade. Esse deve ser o norte da administração pública do Estado brasileiro, no sentido de gerar postos de trabalho para todos e não reservados a alguns apenas, né, a uma classe mais favorecida, né, que detém aí uma formação melhor. Não, o Estado deve criar postos de trabalho em todas as esferas, para os mais simples, com menor formação, para os mais bem formados, mais bem qualificados, para que através dessa valorização
que o trabalho e a livre iniciativa devem ter, né, por parte do Estado, ele não cria uma sociedade mais injusta e mais cheia de privilégios, tá? Então a ideia é de criação de um grande número de postos de trabalho para toda a sociedade, para poder ser ocupado por todos os membros do povo, né, nas mais variadas classes sociais, né, e com isso então poder de maneira justa gerar, né, a tal dignidade da pessoa humana em toda a comunidade social, em todo o povo que integra o Estado, ok? E para finalizar, trazemos 2 julgados aí para ilustrar, através de decisões da jurisprudência, a aplicação desse princípio, né, dessa norma constitucional representada num princípio fundamental do Estado brasileiro, que são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O primeiro julgado de relatoria do ministro Eros Grau foi proferido em 2005 e ele diz o seguinte nesse pequeno trecho recortado para vocês. É certo que a ordem econômica na Constituição de 88 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa, né? A livre iniciativa é a expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho, tá? Então, quando falamos das livre iniciativa econômica, nós não estamos querendo falar apenas da liberdade nas minhas escolhas econômicas, na liberdade para abrir uma empresa, para abrir um negócio e consequentemente gerar renda para o Estado, né, e trazer dignidade, mas na verdade também está titulada pelo trabalho, porque a livre iniciativa, a abertura de empresas, ela garante postos de trabalho dentro do Estado, né? Então isso tem grande valor social para o Estado brasileiro, que veio a ser constituído a partir da Constituição de 88. Tão grande valor que ele veio previsto no próprio artigo 1º da Constituição, no artigo que inaugura o nosso texto constitucional, né? E por fim, uma última jurisprudência, ou melhor, uma outra jurisprudência colacionada de relatoria do ministro Carlos Veloso, que foi de um julgado de 2005, né, da segunda turma do STF, falava lá da questão da fixação de horário de funcionamento dentro do comércio nos municípios. Sabe aquela lei de posturas, né? A lei que regula o horário de funcionamento do comércio, né, dizendo lá se as farmácias podem trabalhar no regime de 24 horas, que as padarias começam o seu expediente desde as 5 da manhã, 4 da manhã, né, os comércios que poderão funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde, tá? Então isso tudo é regulado por lei municipal, né, que estabelece o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais dentro do município. E uma lei dessa, ela foi suscitada uma inconstitucionalidade dela, né, uma lei dessas que regula a questão do horário de funcionamento do comércio, alegaram que ela era inconstitucional por ferir o princípio da livre iniciativa. Tá? Então, o STF veio julgar e eu trago aqui um trecho do julgado de 2005, que diz o seguinte: a fixação de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é matéria de competência municipal, tá? Então, compete ao município regular essa questão do horário de funcionamento do seu comércio, né? Considerando, portanto, neste caso concreto que estava sendo julgado, improcedentes as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e da proteção do consumidor, tá? Então, as partes que entraram com essa ação de inconstitucionalidade diziam que a lei do município que fixa o horário de funcionamento, restringindo lá, né, podendo funcionar de tal horário a tal horário aquele tipo de comércio, né, já o outro tipo de comércio tem uma faixa de horário própria para funcionar, eles ingressaram com a ação dizendo que essa lei era inconstitucional, porque ela feria o princípio da isonomia, ou seja, o princípio da igualdade de tratamento entre os empresários, feria o princípio da livre iniciativa, esse que nós estamos mencionando, da liberdade nas minhas iniciativas econômicas, na minha possibilidade de geração de renda,
né, através das iniciativas econômicas, e os autores ainda alegaram que ofendia princípio da livre concorrência, princípio da liberdade de trabalho, princípio da busca do pleno emprego e ainda o princípio da proteção ao consumidor. E o entendimento do STF é que não ofendia nenhum desses princípios. Essa matéria ela era típica da competência municipal, né, de regular as questões de interesse local, dentre elas a questão do funcionamento do seu comércio. Okay? Então, isso é apenas para ilustrar, né, pessoal? Dentre um caso concreto, aí dos mais variados casos que chegam ao judiciário, esse caso que veio discutir se a lei do município que fixa horário de funcionamento para o comércio não feria, né, não iria ferir o princípio da livre iniciativa que estamos estudando, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo para falar do inciso 5 do artigo 1º, que traz um outro princípio fundamental, que é o princípio do pluralismo político. Até o próximo.